Olá, Mauro. É um prazer receber você aqui no nosso canal, para a nossa audiência, para você contar um pouco da tua história, da tua visão do coach, um pouco dessa carreira maravilhosa que você tem e a tua experiência para compartilhar com todos nós. Mauro, por favor, você pode falar um pouquinho quem é o senhor Mauro Fernandes, formação, experiência profissional, só para quem? Só para a nossa audiência te conhecer um pouquinho melhor, Mauro? Primeiramente, bom dia. É um prazer é todo meu estar participando aí desta entrevista, mantendo nossa boa comunicação. Portanto, permita-me. Meu nome é Mauro Fernandes, sou formado em Engenharia de Exploração de Petróleo e Gás pela Universidade Estadual Norte Fluminense, tá? Pioneira nesta graduação. Sou, portanto, da segunda turma do Brasil. Tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e com um mestrado em andamento na Universidade de São Paulo. Minha experiência foi construída aí nos últimos 20 anos, principalmente no setor de perfuração de poços de petróleo com diferentes complexidades que permeia desde o planejamento, a sua execução e a conclusão. Tá? E trabalhei nesse tempo aí em algumas companhias assim, de grande impacto, positivamente falando, a nível mundial, ou seja, desde o Brasil, permeando por muitos outros lugares. Você trabalhou fora do Brasil também, Mauro? Sim, eu trabalhei fora do Brasil, tive algumas oportunidades. Primeiramente, por estar nessa companhia, eu tive que passar por muitos treinamentos, e dentro desses treinamentos eu tive a oportunidade de ser transferido para trabalhar no México, principalmente no México, onde o volume de trabalho naquele período era muito alto, e fiquei por lá durante um bom tempo. Agora, Mauro, como é que você ficou sabendo do meu programa de coach? Como é que você me conheceu, Mauro? Conta um pouco. E como é que estava a tua situação naquele momento, tua situação profissional, naquele momento que você me conheceu? Bom, então, como já dito anteriormente, né, minha carreira foi construída nesses últimos 20 anos aí dentro do petróleo, e justamente em uma parte desse período, e com a crise instalada nesse setor, eu fui dispensado, né? E então aproveitei para investir em mim mesmo, assim como pessoa. Daí veio o MBA, o mestrado, e justamente dentro do MBA eu tive a oportunidade de conhecer o professor Alexandro Nascimento. E aí buscando melhoria em todos os pontos. Na realidade era um investimento na minha pessoa, me fazia falta. Sim. É um ponto interessante, todo mundo tende a buscar e estar inserido no mercado, mas algumas vezes a pessoa deixa de lado a si mesmo. Então, Sim. a pessoa precisava assim, encontrar, reciclar, se atualizar, porque no mundo que a gente vive hoje, o volume de informações é muito alto. Tá? E se você ficar muito tempo parado, ou seja, você acaba se tornando cada vez mais especialista em um determinado ponto, num determinado setor, e esquece de ver o mundo de maneira mais ampla. Tá? Verdade. Ô Mauro, agora deixa eu te perguntar. Você mesmo, já sendo um profissional bastante experimentado, vivenciado, trabalhando em corporações grandes, em projetos grandes, em países diferentes, então você tinha uma visão de mercado profissional, de mercado de trabalho, bastante eclética, bastante heterogênea, bastante diferenciada, né? Você é um cara bastante vivido. Mas mesmo assim, o que mudou da tua visão de mercado de trabalho, como as coisas funcionam dentro de uma organização, o que mudou? Antes do programa de coaching, como que você pensava? E depois do programa do coaching, o que mais que te mudou, que te alertou, que talvez fez você ajustar alguns pensamentos seus, algumas ideias de mercado de trabalho? Bom, antes de chegar a esse ponto, eu gostaria primeiramente de ressaltar digamos assim, um outro comentário, ter esse outro comentário contigo. Bom, mesmo a gente tendo participado e estando incluso dentro de um meio corporativo, muitas das vezes a gente acaba se tornando muito tecnocrata, tá? Verdade. E muito frio. Porque a bem da verdade que nós temos, a minha geração tem. A gente vem sendo moldado, formado, forjado, entendeu? Para ser uma pessoa muito de execução. Então você acaba se tornando muito tecnocrata, um pouquinho mais frio. Ou seja, onde você acaba investindo muito no seu QI e deixando um pouco o seu QE de lado. O que seria o QE? O coeficiente emocional.
Então, nesse coeficiente emocional. Perfeito. Exatamente. E aí a necessidade de investir nesse meu comportamento, na melhoria da comunicação, na percepção de tudo e de todos que estão ao meu redor. Muitas das vezes a gente se permite entender o mundo de uma maneira assim muito na parte material, ou seja, que nos falta a alma das coisas que estão ao nosso redor. E quem tem justamente essa alma, esse é o ser humano, entendeu? Eu precisava entender melhor, mas como eu poderia entender melhor as pessoas que estavam ao meu redor trabalhando se eu não estava, de repente, nem me entendendo bem, entendeu? Então, frente a essa... Poxa, muito legal, Mauro. Espera aí, só para eu entender. Então, você está falando que, normalmente, a gente é levado para uma visão mais técnica, tecnocrata, como você diz, mais de execução, mais voltada até para o QI, coeficiente de inteligência nosso, e às vezes a gente, por N motivos, não valoriza ou deixa um pouco de lado o que é o coeficiente emocional, ser humano, relacionamento, entendimento, comunicação com o ser humano. E aí eu gostei de um ponto muito importante que você falou, Mauro. Mas para eu também compreender melhor o ser humano, relacionamento e comunicação, eu também preciso me compreender melhor como pessoa, Mauro Fernandes. Como é que eu sou? Que características? Quais meus pontos fortes? Quais meus pontos que estão me sabotando no momento? E tudo isso você trabalhou, você entende que te auxiliou, Mauro? Não, perfeitamente. Então é o seguinte, senão a gente acaba tendo uma visão muito egoísta do mundo e acaba se tornando uma pessoa muito, digamos assim, egocêntrica. Esse é o ponto. Porque é o seguinte, o mundo não está ao nosso redor. Então, são pessoas de diferentes culturas, no meu caso, principalmente, porque eu trabalho com pessoas de vários países, e não foi de um, dois, mas vários países, que tinham culturas diferentes, modos de pensar diferentes, foram criados por famílias diferentes, Verdade. E eu tinha que entender isso. Então, de duas, uma. Ou eu transformava o meu local de trabalho num sistema ditatorial, ou eu tentava interferir de uma maneira positiva e deixar também ser interferido de uma maneira positiva com as pessoas que estavam ao meu redor. E aí é o seguinte, vem o entendimento da chamada empatia. Em momento algum eu quis matar a minha criação, a minha cultura familiar, entendeu? Mas eu tive que usar uma palavra chamada adaptabilidade e fazer com que as pessoas que estavam ao meu redor entendessem o meu modo de trabalhar. E fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor compreender o modo que a gente trabalha é um desafio muito grande, principalmente pela diversidade de pessoas que a gente está envolto, principalmente. E quando a gente consegue, Mauro, aflorar um relacionamento profissional muito bom, muito próximo a essas pessoas, todo o conhecimento, toda a parte técnica, praticá-lo fica mais fácil, não fica? Não, perfeitamente, perfeitamente, fica muito mais fácil. A ideia nesse tipo de relacionamento interpessoal é fazer o seguinte, trazer as pessoas para perto da gente. Por certo, não necessariamente um ambiente de trabalho seja um ambiente de muitos amigos, mas desde o momento que você faça com que a pessoa entenda, entendeu, que nós somos pessoas confiáveis, ou seja, trazê-las para o nosso lado, tá? E se forem amigas, melhor ainda, melhor para o trabalho, tá? Caso contrário, pelo menos uma relação respeitosa e de boa comunicação. A pessoa sabe o que eu peço, o que eu estou pedindo, entendeu? E eu também estou sabendo das necessidades das pessoas que estão ao meu redor, os seus pontos de melhoria, entendeu? E se eu puder estar ajudando essas pessoas nos seus pontos de melhoria, melhor ainda. Eu me sentiria assim muito agradecido, porque isso significa que eu entendi muito bem o trabalho de coach que fizeram comigo. É uma mão de via, sabe, um caminho de idas. Exatamente. Ou seja, eu estou, digamos assim, repassando aquilo que eu aprendi da melhor maneira possível. Entendeu? O meu compromisso hoje é tentar fazer um legado daquilo que eu recebi, tá? E isso eu recebi de uma maneira maravilhosa dentro das oficinas que eu fiz, seja de coaching e seja de mentoring. Mauro, só agora para compartilhar, hoje você está, hoje não, já faz um tempinho você está de volta ao mercado. Você pode falar só do cargo que você tem hoje e as responsabilidades que você tem no teu cargo atual hoje e onde você está nesse momento? Você pode compartilhar com a gente? Sim, posso sim. De uma maneira assim muito tranquila. É o seguinte, o fato de ter ficado aí um período aí, por dizer algo aí, uns 3 anos, não significa que eu tenha ficado parado.
nesse período foi um período justamente que eu investi em mim, entendeu? Dentro desse investimento, eu tive a oportunidade de manter meu trabalho como consultor. Tá? E uma das partes que mais me agradava era justamente compartilhar o conhecimento adquirido em universidades. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguma universidade, seja ela a Universidade Estadual Fluminense, a Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, a Universidade Federal de Pelotas, algumas sessões no capítulo estudantil da Sociedade de Engenheiros de Petróleo, SPE em inglês, né, pela Universidade de São Paulo, em Santos. Então, é o seguinte, eu fui permeando todo um chamado roadmap que foi construído durante as oficinas. Durante as oficinas e o coach, a gente fez um roadmap para a tua carreira. Exatamente. Uma ação passo a passo para a tua carreira. Isso ajudou naquele processo? Ajudou bastante naquele processo. E uma das coisas muito importantes dentro desse processo é o que a gente chama de longanimidade, ou seja, tardio ao irar-se, ou seja, de se incomodar por que o trabalho ainda não veio, por que não bateram nossa porta, ou qual foi a maneira equivocada que eu fiz para bater na porta de alguma empresa. Até que eu fui chamado, tá, baseado nas minhas experiências pretéritas, para trabalhar novamente na empresa que eu estava. E hoje, eu em menos de 3 meses, 4 meses, vamos botar assim, vou fazer um trabalho, voltar. Na realidade, eu voltei uns 10 anos da minha vida para um trabalho embarcado, tá, como Well Site Coordinator, para coordenar... Site Coordinator. Isso, Well Site Coordinator, para essa empresa prestando serviço a uma grande companhia russa de petróleo, que atua hoje dentro da floresta amazônica. Tá? Você está em Manaus hoje? Hoje eu estou em Manaus. Aí, nesse período, tendo que coordenar um plantel aí de mais ou menos 30 pessoas, entre técnicos e engenheiros, eu fui, digamos assim, conduzido em um período muito curto a vir para a capital, no caso Manaus, e me foi dado a oportunidade, assim, muito rápida, de voltar a fazer o que eu fazia, que é engenheiro de perfuração, ou seja, dando um grande foco na parte de planejamento, a execução e depois a conclusão do trabalho, mas não mais embarcado, mas voltado mais do lado técnico, o lado também de venda e o lado de gestão, por melhor dizer. Um lado de gestão. Hoje você usa o teu conhecimento técnico de maneira estratégica. Perfeitamente. Então, o que eu consegui fazer o balanço, tá? O equilíbrio... É o desafio. Tecnocrata da parte de gestão como project manager, tá? E o relacionamento com o cliente de uma maneira muito ampla, não só no nível do setor de engenharia, mas num nível um pouco mais acima, a ponto de ter alguns contatos aí já direto em algumas discussões, na melhor acepção da palavra, com o CEO dessa companhia a nível de Brasil. Sem dúvida. E com certeza o seu autoconhecimento e a visão de relacionamento, coeficiente emocional, ajuda. Eu falo principalmente que no nosso dia a dia corporativo, a gente se relaciona com vários níveis hierárquicos. Exatamente. É o fornecedor, é o parceiro, é o CEO. E às vezes eu costumo falar, parear o Bluetooth. A gente precisa parear o Bluetooth. E com mais inteligência emocional, com mais autoconhecimento, isso fica tudo mais fácil. Agora, Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é um profissional bem experimentado, vivido, conhecimento técnico acima da média mundial, e depois você adquiriu e lapidou a tua visão de gestão, relacionamento, autoconhecimento. O programa de coach, você acha que serve só para um tipo de profissional? Só para quem está no meio da carreira? Só para quem está no início? Ou pode agregar a qualquer pessoa, independente do cargo, um programa de coach de carreira? Qual que é a tua visão, Mauro? Bom, sendo bem direto nesse ponto aí, eu gostaria de reforçar e incentivar que o trabalho de coach pode ser feito em vários momentos da sua vida, tá? Entendeu? E até recomendaria às pessoas que já estão também, assim, é importante você ter lá no início, mas pode ser feito em vários momentos, tá? Eu, por exemplo, eu me sinto no meu melhor momento de produção, tá? Intelectual, entendeu? Eu sou quase uns 50,
E muito jovem, muito jovem, muito jovem. investir nisso aí. Então é o seguinte, o trabalho do coaching envolve muito o que a gente chama de, para mim, valeu muito a parte de rapport, ou seja, a comunicação, entendeu? E isso não me auxilia, isso é importante falar, não te auxilia somente na tua vida corporativa, mas no relacionamento interpessoal, ou seja os amigos ali do futebol, seja dentro da tua própria casa, ou seja, você começa a ver tudo ao teu redor de maneira muito mais clara, muito mais transparente, entendeu? Te auxilia em todos os momentos da vida. Então, te respondendo o seguinte, não é só no início, pode ser feito em vários momentos da vida. Melhor ainda, a gente pode também pensar num trabalho de constante evolução, constante reciclagem. Pô, eu fiz coach e já deixei para lá? Não. Existe evolução em todos os campos da nossa vida. Sem dúvida. Dentro do próprio metodologia do coach ou do mentoring. Então é o seguinte, poxa, vale a pena fazer uma sessão, vale a pena fazer, tipo assim, investir, porque você está investindo em você mesmo. Porque é o seguinte, desse mundo a gente não leva nem prata nem ouro, mas o que a gente mais leva é isso aqui, ó, conhecimento. Entendeu? A gente mantendo isso aqui vivo é a melhor coisa do mundo. Então, eu costumo brincar e dizer o seguinte, eu quero morrer jovem o mais tarde possível, ou seja, isso significa que estarei com 100 anos ainda recorrendo a muitas oficinas. Sem dúvida. Entendeu? Para o meu crescimento. Sem dúvida. O Mauro fala da oficina porque primeiro a gente fez um programa de coach, depois ele teve a oportunidade de trabalhar comigo numa oficina de alavancagem de carreira. A gente já está agora na 9ª turma, Mauro. Só para você ter ideia. Estamos na 9ª turma da oficina de alavancagem de carreira, onde a gente também estuda e compartilha estratégias com profissionais do Brasil todo, de diferenciação, crescimento, tendência de mercado de trabalho. E são estratégias que a gente usa internacionais que não estão disponíveis nas universidades. Então, a gente mostra como usar o teu planejamento de carreira de maneira estratégica a teu favor. Muita gente ainda acha ou espera que uma empresa faça o seu plano de carreira, ao invés de você mesmo pensar na tua carreira, que você é o principal interessado, você é o principal stakeholder, e você tem que fazer o teu plano, só que as pessoas não sabem como. E aí a gente auxilia com autoconhecimento o que é mais adequado para o seu perfil. Valida e depois a gente construir um passo a passo, que é o roadmap. Mauro, eu quero agradecer muito você. Nós construímos uma amizade muito bonita. Você sabe que você pode eternamente contar comigo. A gente começou o nosso programa já faz um tempo, então a gente mantém a amizade até hoje. Isso é um ótimo sinal, é um excelente sinal. A gente ainda vai se encontrar para conversar, colocar mais um papo em dia. Eu queria só que você deixasse uma mensagem, uma palavra ou uma frase sobre carreira, autoconhecimento, coach. Fique à vontade. Primeiramente, é o seguinte, eu usei alguns termos aí durante toda essa entrevista. Uma das palavras foi longanimidade. Longanimidade significa tardio ao irar-se. Então, muitas das vezes, nós nos tornamos muito impacientes, às vezes ficamos nervosos porque as coisas não aconteceram no momento que a gente queria. Eu tenho plena consciência de que as necessidades batem à nossa porta a todo momento, mas é importante a gente manter o equilíbrio, tá? Ser longânimo em tudo, tá? Paciente e o autoconhecimento é a chave da gente poder interagir com o mundo que está ao nosso redor. Isso, de fato, não é nenhuma... Ser paciente. É paciente, tá? E dentro dessa paciência, a gente consegue enxergar o mundo de uma maneira assim, muito mais tranquila e muito mais clara. E a gente consegue enxergar várias oportunidades que estão se abrindo à nossa frente. Porque enquanto nós estamos um pouco assim, meio que cegos pelas urgências, a gente não consegue observar as portas que estão se abrindo. Tá? Então, sempre há tempo para tudo. Então, tenha calma, tenha paciência, digamos assim, confia nas pessoas que estão nos orientando, que têm toda a capacidade, tem capacidade e proficiência para estar nos ajudando, que as coisas vão acontecer no momento correto, entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte, a gente ter o equilíbrio, sabe, para tudo. E isso acontece, seja na vida pessoal ou na vida corporativa. Mauro, mais uma vez, eu agradeço, eu parabenizo a tua carreira, parabenizo você pelo profissional que você é. E tem uma palavra que, para mim,
eu posso usar vários adjetivos para você como pessoa, como profissional, mas o que me chama mais atenção sempre é humildade. Porque uma pessoa com a tua experiência, com a tua vivência, com a tua história de vida muito bonita, o Mauro tem uma história de vida muito bonita, e você, cara, é um cara simples, humilde, acessível, um cara que fala com todo mundo, que trata todo mundo com respeito e educação. Você é um exemplo, e sempre que eu puder, eu quero te chamar para fazer palestra nas nossas oficinas ou em loco, porque principalmente para os jovens que estão ainda estão entrando agora no mercado de trabalho, você é um exemplo para todo mundo. Exemplo de conhecimento, exemplo de vivência, exemplo de desafios que já viveu na vida profissional, na vida pessoal. Então, assim, nós ainda vamos combinar de você fazer palestra nas minhas oficinas, para você compartilhar um pouco da tua história, que vai agregar a todo mundo. Eu aprendo muito com Mauro Fernandes. Mauro, muito obrigado pela sua generosidade. E a gente se vê logo, logo. Eu não vou dar adeus. Eu te agradeço pela entrevista e a gente se vê muito em breve. Você não vai se ver livre de mim tão cedo. Opa, beleza. Eu agradeço. Esse agradecimento é meu também, de ter a oportunidade de poder compartilhar um pouco do Mauro, tá? E tu conhece a minha história aí, familiar, tal, e até chegar aqui. E, poxa, toda e qualquer história de sucesso tem que ser baseada na seguinte coisa: ser humilde não significa a gente ser tonto. Entendeu? São coisas distintas. São coisas diferentes, verdade, Mauro. Verdade. Coisas diferentes, tá? Verdade. Mas eu te agradeço muito, muito. Eu sou um eterno, digamos assim, te devo muito, meu amigo Alexandre. Não. Nós fizemos uma parceria maravilhosa. Você não me deve nada, meu amigo. Nós fizemos uma parceria maravilhosa. Mauro, muito obrigado. Fica com Deus e até daqui a pouco. A gente se vê muito em breve. Tchau, Mauro. Tchau. Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau.